Então, retomando o que a gente estudou no vídeo anterior, a gente verificou que a derivada ela é o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico no ponto de interesse. Então, nesse gráfico que a gente tem aqui, né, a derivada é o coeficiente angular dessa retinha R que está aqui, a derivada da f no ponto A. Tá? Então, a derivada da f nesse ponto A é o coeficiente angular dessa reta. De forma geral, a gente pode escrever então a derivada de uma função no ponto A como sendo f' de A, né? E esse limite é uma maneira, por definição, que a gente calcula a derivada. Existe uma outra maneira de denotar a derivada, que às vezes ela é mais usual, eu acabei não falando, vou dividir um pouquinho aqui a tela, só para falar sobre ela. Né? Quando a gente diz que x está se aproximando de A, eu posso representar a diferença x menos A por um h. Chamar isso de h. Então, quando eu digo que x está se aproximando de A, é a mesma coisa que dizer que o meu h está se aproximando de zero. Vamos escrever assim, ó, de uma maneira um pouquinho diferente, para ficar mais claro. Se x está se aproximando de A, isso implica que h está se aproximando de zero. Certo? Então eu posso reescrever esse limite aqui da definição e dizer que a minha f' de A ela é limite. Ao invés de dizer que x está se aproximando de A, eu vou dizer que h está se aproximando de zero. E aquilo que era f de x, se nessa equação eu passar o a para o outro lado, no lugar do x eu posso pôr h mais a. Menos o f de A se mantém A, né? Vou apagar esse H que ficou aqui no meio. Fica mais claro. E embaixo, que estava x menos A, a gente está chamando isso de H. Então, a gente coloca só H. Então, essa expressão é uma expressão exatamente equivalente a essa que está destacada aqui embaixo. E, às vezes, essa de cima é usada com mais frequência. Então, qualquer uma das duas representa a definição de derivada de uma função num ponto A. Tá? Então, isso a gente viu na aula passada, né? Esse finzinho, essa equivalência que a gente não tinha visto. E aí a gente fez alguns exemplos. E aí, para retomar, né, a definição de derivada, então a derivada de uma função f em um número a, importante que a derivada até então que a gente está conhecendo é num ponto, é denominada por, aqui faltou, é um f' de a, tá? É denotada por f' de a e, aqui não tem esse acento, esse f' de a é dado por esse limite, que é a maneira como eu escrevi, né? Lembrando que isso também pode ser escrito como limite de x tendendo a A da f de x menos f de A dividido por x menos A. E quando eu estou falando da reta tangente, isso é igual ao coeficiente angular da reta tangente. Ok? E aí tem um comentário aqui no final, que é se o limite existir. Então, a gente viu nas aulas de limite que nem sempre o limite existe. Né? Existem situações onde o limite de uma função ele não existe. Então, quando esse limite com essa estrutura não existir, nós vamos dizer que a função não é diferenciável nesse ponto A. Mas isso a gente vai estudar numa aula específica depois. Tá? Então, é só para ficar na cabeça de vocês que vão ter situações onde o limite não existe. Então, vamos fazer um exemplo de cálculo de derivada num ponto x igual a 2. Então, ao invés de A, eu estou chamando ele de 2, usando agora essa nomenclatura de derivada que a gente está vendo agora nessa aula. Então, o que eu quero calcular é meu f' de 2. Né? F' de 2, por definição, que a gente viu ali em cima, é o limite de h tendendo a zero.
Esse h ele não tem significado nenhum na função. Ele é só uma representação, um resumo do meu x menos a. No fundo, no gráfico, o h é a diferença x menos a, aquele delta que vai tendendo a zero. Tá? A gente às vezes pode chamar até de delta x. E aqui em cima, então, é f de h mais 2, porque o meu ponto de interesse é o 2, menos f de 2, dividido simplesmente por h. Quem que é minha f? É toda essa função que está aqui. Então, isso é importante, às vezes o aluno tem dificuldade. Eu vou substituir isso que eu estou grifando no lugar de cada x que está aqui. Né? Como eu coloquei h mais 2 no lugar do x do lado esquerdo da equação, eu vou fazer a mesma coisa do lado direito. Vou colocar h mais 2 no lugar do x do lado direito da equação. Então, vai ficar h mais 2 ao quadrado menos 8 vezes h mais 2 mais 9. Então, tudo isso daqui que eu escrevi agora é referente a essa primeira parte. Depois isso menos, vou pôr até um parênteses para separar, f de 2. f de 2 agora eu vou pegar e substituir o x que está aqui por 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 8 vezes 2 mais 9. E embaixo tem que pôr o h. Eu acabei não colocando, mas aqui lembrando que é o limite, né? De h tendendo a zero. Tá ok. Então, isso é limite, agora lembrando, né? De h tendendo a zero. Fazendo essa continha, vai ficar o primeiro termo, h mais 2 ao quadrado, é h ao quadrado mais 4h mais 4 menos 8h menos 16 mais 9. A outra parcela é menos. Então, se eu fizer essa continha aqui dentro rápido, né, vai dar menos 16. Quando eu pego menos 16 mais 9, vai dar menos 7. Menos 7 mais 4 vai dar menos 3. E com esse menos aqui vai dar mais 3. Então, aqui tem um mais 3 que entra aqui. E isso aqui a gente divide por h. Olhando para a expressão de cima, limite de h tendendo a zero, se eu fizer 9 mais 3 mais 4, isso dá 16 positivo. Com esse 16, a gente consegue cancelar todos esses termos. Né? Então, vai ficar h ao quadrado mais 4h menos 8h dividido por h. Veja que esse limite é uma determinação, mas é fácil eliminar essa indeterminação colocando o h em evidência aqui em cima e cancelando ele com o de baixo. Né? Então, eu fazendo isso, vamos fazer esse passo, né? Limite de h tendendo a zero, de h vezes h mais 4, até podia ter feito essa conta aqui, né? Então já posso escrever h menos 4, né? Dividido por h, porque 8h é menos 8h mais 4h é menos 4h. E aí eu posso cancelar isso com esse, quando o h tende a zero, isso dá menos 4. Então, essa é a derivada dessa função no ponto A. O que a gente acabou de fazer foi a derivada pela definição da função. À medida que essa expressão aqui de cima da função vai ficando complicada, essa derivada vai ficando cada vez mais difícil de ser feita pela definição. Então, felizmente, a gente vai estudar daqui a algumas aulas metodologias que contornam a necessidade da gente calcular, fazer pelo limite. Mas, até então, a gente sabe calcular a derivada pelo limite. Note também que não foi necessário conhecer, apesar de até então a gente entender a derivada como uma interpretação geométrica, não foi necessário conhecer o gráfico dessa função. Então, mesmo sem ver o gráfico da função, eu consigo calcular qual é o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico no ponto x igual a 2. X igual a 2, f de x igual a 2. E se quiser, calculo inclusive a expressão da reta, mesmo sem conhecer o gráfico dela. Tudo bem? A gente vai agora por uma interpretação de derivada, que é a interpretação que possivelmente originou ou motivou os criadores, os desenvolvedores dessas ferramentas matemáticas. Então, a gente vai olhar agora a derivada por uma interpretação física. Tá?
E muitas vezes é assim que é introduzida o conceito de derivada. Então vamos começar assim, ó. Seja S o deslocamento de uma partícula sobre uma linha reta. Então vamos pensar que a gente tem uma espécie de um trilho, que eu vou marcar aqui com a caneta vermelha um pouquinho mais grossa. A gente tem uma espécie de um trilho. E o trilho começa aqui, ó. Então esse cara aqui é o meu ponto zero no trilho. Tá? E eu tenho uma espécie de uma partícula que eu vou representar por uma bolinha, que ela corre em torno desse trilho, né? Ela pode ir para lá, ela pode vir para cá. E essa distância da origem até onde a partícula está é o que eu estou chamando de S. Esse é o deslocamento da partícula. E aí, eu posso ter uma função, que é o que eu vou mostrar aqui embaixo, que me diga qual é a posição que essa partícula está, ou seja, quem é S, a cada instante de tempo. Então, eu posso ter uma função que me diga quem é S em cada instante de tempo. Né? Então, eu poderia ter um gráfico com essa interpretação, né, de como seria o gráfico dessa função f de t. Então, aqui no eixo x eu tenho o tempo, e no eixo y eu tenho o s, que a gente está chamando de f de t. Então, por exemplo, à medida que minha partícula se afasta do zero, à medida que ela vai indo para a direita, a minha função ela vai aumentando, vai crescendo. Pode ser que ela cresça de forma linear, pode ser que não e tudo mais. Se essa partícula parar, essa função chega num pico. À medida que se essa partícula retornar em direção à origem, né, ou seja, meu S está diminuindo, então a imagem dessa função também tem que diminuir. E assim por diante. Se ela voltar a se afastar, essa função tem que fazer um comportamento mais ou menos desse tipo. Veja, eu digo desse tipo, eu estou supondo um gráfico, não estou dizendo que qualquer partícula se desloca desse jeito. Só estou vislumbrando, ensinar para vocês, ou mostrar para vocês, qual seria a interpretação dessa f de t. Então, a f de t, ela me diz qual é o deslocamento dessa partícula em cada instante de tempo determinado. Então, se eu tenho t igual a 10 e ponho no lugar do t o 10, a f de t me retorna com a distância da partícula da origem até onde ela está, com essa distância. Então, esse é um conceito. Né? A gente vai ver que a derivada dessa função f de t vai ter uma interpretação interessante sobre a partícula, que tem a ver com a velocidade que essa partícula está andando. Né? Então, antes disso, vamos olhar para esse probleminha, que é um probleminha bem tranquilo, que lembra aqueles problemas de física do ensino médio. A distância entre a cidade A, entre a cidade A e B é 100 km. Suponha que um carro tenha levado 1 hora para viajar de A até B. Qual foi a velocidade média? Isso a gente conhece, né? É bem tranquilo. A fórmula da velocidade média é o ΔS, ou seja, o quanto ele se deslocou, pelo ΔT. Aqui, a gente pode entender que a cidade A é a origem, então é 0, e a cidade B está a 100 km, portanto, esse ΔS é 100. Né? E o ΔT é o intervalo de tempo. Se ele levou 1 hora, vamos chamar isso aqui de 1. Né? Então, a resposta aqui seria 100 km por hora. Essa teria sido a velocidade com que esse carro andou. Se a gente colocar num gráfico, a gente pode entender que, deixa eu só ver quanto eu tenho de espaço aqui do outro lado. Tá. Se a gente colocar num gráfico, a gente pode pensar da seguinte forma. Eu tenho um instante 100, que está aqui embaixo, né? E nesse instante 100, desculpa, vou fazer o gráfico em outro lugar, porque aqui ficou ruim para eu escrever. Vou fazer assim, ó. Então, aqui tem um gráfico dessa forma. Então, vamos supor que eu estou aqui no instante 1, que é de 1 hora, que é o tempo dado em horas. E aqui é o meu deslocamento S. O que eu sei, isso aqui representa 100 quilômetros, o que eu sei é que meu carro passou no ponto 1, 0, 1, 100. Então,
no início da viagem ele estava aqui, né? Esse eixo Y representa a distância até o ponto A. Então, imagina que ele saiu da cidade A e está indo em direção à cidade B. E o meu eixo Y representa a distância, né? Se esse meu carrinho está aqui agora, esse meu Y, esse S, daqui é a distância num determinado instante de tempo. Então, se eu digo que a velocidade média é 100 km por hora, eu estou dizendo que ele andou em 1 hora 100 km. Mas ele pode ter andado de maneira linear, ou seja, ele saiu daqui e andou sempre a 100 km por hora, se andar nessa linha reta. Mas ele pode ter feito essa trajetória de várias formas. Ele pode ter saído daqui e andado muito rápido no começo, depois desacelerado bastante, depois, né, passado para lá. Ele pode ter feito uma trajetória assim, onde no final ele viu que ele estava atrasado, ele acelerou. Então, seriam várias possibilidades, né? Então, não significa que a velocidade dele, isso é uma resposta óbvia, que ao longo dessa trajetória, a velocidade dele sempre foi 100 km por hora. Ele pode, hora, ter ido mais devagar, hora mais rápido. O importante é que, nessa média, ele chegou lá na cidade em 100 km por hora. Em 1 hora, ele andou 100 km em 1 hora. Então, significa, né, que a cada instante de tempo eu tenho uma velocidade diferente. A pergunta é, será que se eu conhecer a expressão de f de t a princípio é uma coisa difícil de se obter, né? Será que se eu conhecer essa f de t, eu consigo calcular qual foi a velocidade dele em qualquer instante de tempo que eu queira? Então, vamos pensar aqui, vamos fazer de novo um gráfico, e a gente vai ver que o raciocínio vai ser meio similar ao que a gente tinha feito para outro caso, da interpretação geométrica. Vamos supor, sem perda de generalidade, que aqui é 1, né? Poderia estar pensando em outros instantes de tempo. Aqui é 100. E vamos supor que ele tenha feito esse trajeto mais ou menos numa curva assim. Tá ok? Se eu quiser calcular a velocidade média, vamos supor também que eu queira calcular a velocidade dele aqui, ó, em t igual a 20. Tô aqui, desculpa. T igual a... que é... Estou sempre pensando em 60 minutos. T igual a 1 por 0,2 horas. Tá ok? Bem, se eu quiser calcular a velocidade média que ele fez, se vocês repararem, essa velocidade média que eu tinha escrito, que é ΔS sobre ΔT, no fundo, se a gente traçar uma reta vermelha aqui, no fundo, o meu ΔS é esse valor que está aqui, ó. Esse aqui é o meu ΔS. E esse cara que está aqui é o meu ΔT. Então foi por isso que eu calculei essa velocidade, foi assim que eu calculei essa velocidade média. Essa velocidade média, no fundo, se eu pensar nesse ângulo que foi formado aqui, θ, é a tangente de θ, né? Então isso daqui é a tangente daquele θ que está ali desenhado. Mas vamos pensar agora que o meu interesse não é calcular a velocidade média do trajeto inteiro, é calcular qual foi a velocidade do objeto nesse instante de t igual a 0,2. Então vamos começar o raciocínio assim. Qual foi a velocidade dele, média, entre o instante de t igual a 0,2 e t igual a 1? Ou seja, eu quero calcular qual foi a velocidade dele saindo daqui para chegar até aqui. Usando o mesmo raciocínio que antes, eu vou traçar uma reta ligando esses dois pontos. E a minha velocidade média vai ser, no fundo, né, a tangente desse ângulo que está formando aqui. Se eu pensar nesse θ, vamos chamar de θ1. Então, a minha velocidade média 1 vai ser o deslocamento que ele teve
durante esse tempo, que seria o f de 0, o f de 1 menos o f de 0,2, isso seria o deslocamento, dividido pela variação do tempo, que seria 1 menos 0,2. Então, essa seria a velocidade média que o carro teve para sair do instante t igual a 0,2 e chegar no final do seu destino. Agora, da mesma maneira que a gente fez antes, vamos pensar que eu estou avaliando agora esse ponto andando para cá, para calcular uma velocidade média num intervalo de tempo cada vez menor. Por exemplo, vamos supor que eu pego agora aqui no 0,5. Então, aqui no 0,5, se eu quiser calcular essa velocidade média outra vez, posso traçar uma reta que passa desse ponto onde ele está até o ponto 0,5, praticamente o gráfico é uma reta, né? E aí essa velocidade média, vou chamar ela de 2, vou fazer de preto para padronizar. Essa velocidade média 2 seria o f de 0,5 menos o f de 0,2. Esse cara aqui, quando eu faço isso, é o meu ΔS, dividido agora por 0,5 menos 0,2. E esse cara, quando eu faço assim, é meu ΔT. Estou calculando velocidade média. Veja que, na medida que minha velocidade média vai sendo calculado para intervalos de tempo menores, cada vez menores, eu estou me aproximando da velocidade que o carro tinha exatamente naquele instante que eu quero medir. Né? Se eu levar esse ponto 0,5 agora bem próximo de 0,2, o que eu estou calculando no fundo vai ser o coeficiente angular dessa reta que tangencia o gráfico aqui. Né? Então, a minha velocidade, e aí eu vou chamar isso de V, minha velocidade V, ela vai ser um limite de, eu posso pensar aqui, nesse caso desse exemplo específico, tá? De meu t tendendo a 0,2, de f de t menos f de 0,2 dividido por t menos 0,2. Isso é no caso de eu querer calcular a velocidade no instante de tempo 0,2. Se eu quiser calcular em outro instante de tempo, basta eu trocar esse número. Mas para eu conseguir fazer isso, eu preciso ter a expressão da f, senão não faz nenhum sentido. Né? Disso tudo que a gente viu, a conclusão que dá para a gente chegar, eu acabei tomando mais espaço, mas eu vou escrever aqui em cima, né, que sendo S igual a f de t, então f' de A, que é a derivada da f num ponto A, ou no instante de tempo t igual a A, é a velocidade instantânea da partícula em t igual a A. Certo? Em t igual a A. Então, essa seria a interpretação física da derivada. Vamos fazer um exemplo, que eu acho que isso vai ficar bem mais claro do que a gente ficar aqui se debatendo nessas interpretações. Então, vamos supor o seguinte. Suponha que uma bola é lançada do alto de um prédio de 450 metros de altura. Sua posição no instante t é dada por f de t igual a 4,9 t ao quadrado. Então, vamos supor aqui que eu tenho um prédio. Tem o chão do prédio, tem a porta do prédio, tem algumas janelas. E esse prédio, tem uma janelona aqui porque eu estou com preguiça. Esse prédio tem 450 metros de altura, tá ok? E uma bola, tem uma bolinha aqui em cima, e ela é, se exagerar, lançada aqui para cair do prédio. E a posição que a bola está no instante de t qualquer, ou seja, essa distância que está aqui é dada por f de t igual a 4,9 t quadrado. Essa expressão é verdadeira, considerando a gravidade, né? E sem considerar a resistência do ar.
Então, óbvio que à medida que o tempo vai passando, essa bola vai se afastando cada vez mais lá do alto do prédio, e esse afastamento, essa distância é dada por essa expressão. Então, depois de 7 segundos, basta substituir o 7 no lugar do t, eu vou ter a expressão que eu vou ter o valor desse afastamento. E aí, a pergunta é, né, qual é a velocidade média da bola entre t igual a 5 segundos e t igual a 7 segundos? Então, o que se quer nesse primeiro exercício? Então, vamos pensar aqui, isso aqui é a interpretação. Letra A, o que a gente está pedindo é a velocidade média, e isso a gente viu, que é a f de 7 menos a f de 5 dividido pelo ΔT, que é t menos 5. Então, a f de 7, eu jogar 7 aqui no lugar do tempo, né, dessa expressão. Então, fazendo essa conta, vai ficar f de 7. Deixa eu fazer essa conta rapidinho aqui. Não sei se isso não tinha feito antes. Vai ser, então, 4,9 vezes 49. Isso dá 240,1. 240,1. O f de 5 é 4,9. Deixa eu limpar. É 4,9 vezes 25. Isso dá 122,5. Então, aqui em cima é o resultado, vai dar menos 117,6 dividido por 2. Desculpa, o menos é porque eu inverti a ordem, né? Só 117,6 dividido por 2. E isso daqui é igual a 58,8 metros por segundo. Então, essa é a velocidade média da bola nesse instante de tempo, nesse intervalo de tempo. Significa que entre 5 e 7 segundos a bola sempre andou a essa velocidade? Não. Ela pode ter começado uma velocidade menor, terminado numa maior, é o que realmente acontece, mas em outros contextos poderia ter começado numa maior, terminado numa menor, enfim, poderia ser diferente. E aí a segunda pergunta é, qual é a velocidade instantânea da bola em t igual a 5 segundos? Então agora eu quero saber a que velocidade a bola estava. Provavelmente essa velocidade é menor que 58,8, porque para a velocidade média dela ser 58,8 e essa velocidade está sempre aumentando, né, segundo o contexto do problema, provavelmente essa velocidade no instante t igual a 5 é menor do que 58,8. Como é que a gente calcula isso? Vamos aqui para outra página. Então, no caso do item B, a gente faz da seguinte forma. A gente viu que então a velocidade instantânea, que eu vou chamar só de v, é a derivada da função de deslocamento no instante de tempo que eu tenho interesse, que no caso é 5. Então, essa pergunta que está aqui na outra página, essa pergunta que está aqui, a letra B, a resposta é v igual a f' de 5. Então, eu tenho que calcular quanto vale esse f' de 5 que está aqui. Então, a gente vai fazer isso. Né? Então, a gente sabe quem é a minha f, então f' de 5, pela definição, é o limite, e aqui eu posso usar tanto h como x, como t, eu vou usar o h. h tendendo a zero, dá f de h mais 5, menos f de 5, dividido por h. Então, a minha f de h, ela é então, aqui é o limite de h tendendo a zero, vai ser 4,9 vezes h mais 5 ao quadrado, menos a f de 5. A f de 5 a gente tinha calculado e deu 100 e... Deixa eu voltar aqui. Deu... Eu não anotei aqui. Vou fazer de novo. 4,9 vezes 25, 122,5.
Então, 122,5 dividido por h. Então, isso é igual ao limite de h tendendo a zero. Vai ficar 4,9 vezes h ao quadrado mais 10h mais 25 dividido por h menos 122,5. Então, quando eu fizer essa conta aqui em cima, eu vou fazer esse 4,9 vezes 25, vai dar o meu 122,5, então ele vai sumir. O que vai sobrar aqui em cima? 4,9 vezes h ao quadrado mais 49 vezes h dividido por h. Esse h, tem um h aqui que eu sempre posso cortar com o de baixo, né? Vai sobrar só 4,9 vezes h mais 49. E quando eu faço h tendendo a zero, isso dá 49. Então, a minha velocidade instantânea é a derivada dessa função f no ponto 5. E isso é 49 km por hora. Desculpa, nesse caso aqui é metros por segundo, que é a velocidade da bolinha. Metros por segundo. Num contexto de carro, né, essa velocidade instantânea ela representa o valor que o velocímetro do carro está marcando lá na hora, no instante específico que está sendo mensurado. Então, essa é uma velocidade que até então a gente não conseguia calcular, mas agora a gente consegue tendo a expressão do deslocamento. Né? Na física do ensino médio, a gente tem essa expressão, aí a gente tem a expressão da derivada, tem a expressão da velocidade, tem a expressão da aceleração, mas a gente não se dá conta que uma é derivada da outra, da forma que a gente interpretou aqui. Então, em resumo, quando a minha f de t, quando a minha f pode ser f de x, mas normalmente é t porque a incógnita representa o tempo, quando ela representa o meu deslocamento s, a derivada dessa f ela é a velocidade instantânea, a derivada num ponto específico é a derivada instantânea nesse ponto, que no caso esse ponto é um instante de tempo. Tá bom? Então, é isso.